BNews edição sábado. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Portonave. Santos Brasil. Transbrasa. Seja bem-vindo! Começa agora o BNews edição sábado. Toda semana a gente vai ter esse encontro para atualizar as notícias sobre transporte, infraestrutura e logística. E a gente começa essa primeira edição falando do Bahia Export, o Fórum do Brasil Export que aconteceu nessa semana em Salvador. O evento terminou ontem e a repórter Marília Sena acompanhou. O avanço da economia baiana e os desafios para se manter como um dos estados com o maior crescimento no país. Debates que foram levantados durante 2 dias no primeiro fórum destacado a discutir a infraestrutura baiana. Na abertura dos trabalhos, nesta sexta-feira, o presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, Carlos Borel, falou sobre o crescimento das exportações. A Bahia hoje é o 3º maior produtor mineral do país, atrás do Pará e Minas Gerais. Estamos em primeiro lugar no mineral do Nordeste. Somos líderes em investimentos em pesquisa mineral. Desde 2014, a Bahia ela representa 1/3 dos investimentos em pesquisas minerais que são feitos no país. Somos líderes em 18 substâncias minerais. Então aqui a gente tem vanádio, temos o níquel, temos o diamante, liderando na produção desses minerais. O secretário adjunto da Secretaria de Articulação Institucional, Marcelo Ribeiro Moreira, ressaltou a importância da integração sul-americana. Mas para que retomar a integração? Para que se aumente, para que se desenvolva economicamente, socialmente toda a nossa região, para que você combata a pobreza, uma série de mazelas que todos os países da América do Sul estão sofrendo ultimamente. O desenvolvimento da infraestrutura da Bahia marcou as discussões no 2º dia do fórum. Autoridades debateram os planos de ações para os portos do estado e como a iniciativa privada pode ajudar a atender o fluxo de cargas e a integração entre os modais de transporte. O último painel do Bahia Export reuniu de um lado operadores portuários e de outro representantes do agronegócio baiano. A Bahia hoje é o 2º maior produtor de algodão do Brasil. Nós estamos atrás do Mato Grosso. O Mato Grosso é o principal estado produtor. E isso foi um marco, eu acho que esse é um retrato que mostra realmente a evolução e a capacidade de produção que o nosso país tem. A gente tem que falar sobre o óbvio, o problema de infraestrutura ferroviária inexistente. Nós vamos ter no dia 18 uma audiência pública sobre a renovação do contrato da FCA. Eu conclamo vocês, a IBA, a sua associação, a BAPA, para estar presente nisso, porque juntos nós seremos muito mais fortes. O foco da nossa conversa aqui hoje é investimentos portuários, e o Tecon Salvador acabou de receber um anúncio sobre investimentos portuários da ordem de 1 bilhão. Então, eu acho que é importante explicar para vocês o que é isso, que investimento é esse, que é justamente para atender a necessidade dos nossos exportadores e importadores aí no escoamento e recepção aí de mercadorias na Bahia e para o interior do Brasil. No encerramento do fórum, o secretário especial do PPI da Casa Civil, Marcos Cavalcante, falou sobre os investimentos do governo federal no estado. Finalmente estamos resolvendo aquela questão das cavernas lá da 135, que é um caso que vem há 25 anos, aquela paralisação, conseguimos destravar no meio ambiente e licitamos um outro sonho para a Oeste, que é a ligação entre Cocos e Mambaí,
um investimento aí de R$ 1 bilhão no trecho da 030. E para quem gosta de praia, a empresa ganhou, a empresa foi à falência, já contratamos o segundo, a empresa já está mobilizada com máquina, que é o trecho lá que liga Maraú a Ubaitaba, iniciando da 001 a Maraú, que vai liberar aí um potencial grande para isso. O Bahia Export juntou no mesmo espaço o poder público e iniciativa privada, que levantaram propostas para destravar os gargalos e fazer com que a maior economia do Nordeste continue em alta. Oportunidade para reunir aqui especialistas, investidores, pessoas que conhecem do setor, tanto de logística, de infraestrutura e da área de transportes, para debater quais são os gargalos, quais são as ações necessárias, intervenções para que possam resultar em desenvolvimento do Estado, e isso é muito importante para a nossa capital. Eu digo sempre, quanto melhor for o desempenho do nosso Estado, isso influencia na economia da nossa cidade. O Bahia Export promoveu uma série de debates sobre o Estado, que é a base da economia no Nordeste, mas ainda precisa enfrentar desafios para continuar crescendo. A chegada do MSC Orion no terminal de contêineres de Salvador em julho marcou um divisor de águas nos portos baianos. Outros terminais do país já haviam recebido navios com 366 metros de comprimento e 16 de profundidade, mas na Bahia a embarcação pôde operar com carga máxima de 15 mil contêineres, o equivalente a 100 mil toneladas. Isso só foi possível por causa de um sistema pioneiro, o calado dinâmico, uma ferramenta que permite o cruzamento de dados sobre as características das embarcações, ventos, correntes e ondas, para otimizar a utilização do canal de acesso. Isso permitiu a inauguração de uma rota logística direta entre a Bahia e a Ásia, o que beneficiou exportadores e importadores de todo o Brasil. Foi um esforço conjunto do operador, do TECOM, no esforço comercial, da autoridade marítima, na autorização do redraft, e que foi corroborada pela autoridade portuária com a inauguração dessa rota direta para a Ásia, cuja principal vantagem é reduzir significativamente o tempo de deslocamento das mercadorias no longo curso. Hoje, Salvador tem a melhor profundidade de calado entre os portos brasileiros, à frente de outros importantes do Nordeste, como Suape e Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e bem acima do Porto de Santos, o maior do Brasil. A área portuária na Bahia, nesses últimos 4 anos, avançou muito. O terminal de contêineres é um terminal primeiro mundo, as instalações portuárias também estão muito boas, o terminal de Aratu está sofrendo investimento agora, onde está ocorrendo um investimento bastante grande do arrendatário novo, a parte de líquidos. A Codeba, Companhia Docas do Estado da Bahia, é a autoridade portuária dos 3 portos do estado, Aratu, Ilhéus e Salvador. Entre janeiro e julho desse ano, a movimentação nos portos baianos atingiu 7,9 milhões de toneladas. Foi a maior da história no estado para esse período. O número é quase 15% mais alto que o do ano passado. Só de contêineres foram 3 milhões de toneladas nos primeiros 7 meses do ano, crescimento que passa dos 50%. Os grandes portos do estado têm potencial para receber insumos e escoar a produção por meio da cabotagem. Nos primeiros 7 meses desse ano, foram movimentados 1,7 milhão de toneladas, um crescimento que passa dos 30% na comparação com o mesmo período do ano passado. Se a profundidade não é uma grande preocupação da Bahia, não se pode dizer a mesma coisa dos acessos terrestres. Rodovias federais e estaduais precisam de muita manutenção. Isso sem falar na escassez do modal ferroviário, que hoje é o principal problema logístico da Bahia.
O estado é atendido unicamente pela Ferrovia Centro-Atlântica, de 7.720 quilômetros, entre as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. A VLI, concessionária da ferrovia, negocia a renovação com o Ministério dos Transportes. A FIOL, Ferrovia de Integração Oeste-Leste, teve as obras iniciadas pela Valec em 2011, com previsão inicial de conclusão em 2014. A ferrovia tem 1.527 quilômetros de extensão e liga Ilhéus, no litoral sul da Bahia, e Figueirópolis, em Tocantins. Em 2021, a Bamin Mineradora se incumbiu de construir o trecho entre Caetité e Ilhéus, onde a companhia está erguendo um terminal portuário, o Porto Sul. O trecho 2, que liga Caetité e Barreiras, no oeste do estado, vai ser construído pela Tec Engenharia. A ordem de serviço foi assinada esse ano. A previsão de entrega dos 2 trechos é 2026. Tem a Baía de Todos os Santos, a maior baía do hemisfério sul, com 9 terminais, nenhum chega à estrada de ferro. Nós temos também um acesso rodoviário muito ruim para essa área metropolitana. Então, o grande gargalo nosso hoje na Bahia é a acessibilidade. Não é dragagem, lá não precisa dragar, é portos de água profunda, não tem assoreamento, águas abrigadas. Que os investimentos estão sendo programados, estão sendo executados. Não é? Vamos ter dragagens de manutenção em Ilhéus, existem as dragagens programadas já para o ano que vem na Baía de Todos os Santos, mas o principal desafio, sem dúvida, é o da integração intermodal. Tá? Então nós temos que trabalhar junto com o governo da Bahia, com o governo federal, os acessos ferroviários e rodoviários aos portos. Um porto melhor é um Brasil melhor. Porto é passagem, porto ele não tem finalidade em si próprio. Então qualquer encarecimento numa operação portuária, ela repercute no mais humilde, que é o pão, o alimento, são as importações, as exportações, geração de emprego. E hoje o grande gargalo no Brasil é a acessibilidade, mas pior na Bahia. No próximo bloco, as informações sobre a negociação bilionária no Porto de Santos. O BNews edição sábado volta rapidinho. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira.
BNews edição sábado de volta e nessa semana os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, receberam o CEO do grupo francês CMA-CGM. O encontro aconteceu depois que a armadora anunciou o maior negócio do setor portuário do ano, a compra da fatia da Opportunity na Santos Brasil. Analistas de mercados ouvidos pelas nossas equipes acreditam que a negociação vai trazer benefícios para todo o setor portuário brasileiro. Se o acordo entre a Opportunity e a armadora francesa CMA-CGM para a compra das ações da Santos Brasil não chegou a ser uma surpresa, veio num momento em que era pouco esperado pelos analistas de mercado. Tanto que a gigante de serviços financeiros JP Morgan escreveu em relatório que as conversas sobre a venda da Santos Brasil haviam diminuído nos últimos meses e se concentravam principalmente na Maersk e na MSC, o que torna o negócio com a CMA algo inesperado. A gente teve até notícias dos bastidores do mercado, a própria Tiael olhou o ativo, outros interessados, bandeiras brancas, também olharam o ativo. E, obviamente, a CMA foi a que botou o preço na mesa. Com sede na cidade de Marsella, a CMA-CGM tem buscado expandir os seus negócios. Esse ano, o grupo comprou uma das maiores emissoras de TV da França, o que consolidou o CEO, o franco-libanês Rudolf Sadeh, como um dos bilionários do setor. Em entrevista, logo após o anúncio das negociações com a Opportunity, ele disse que a empresa tem buscado fazer investimentos a longo prazo e que o setor de logística é o carro-chefe do portfólio do grupo. A CMA-CGM tem hoje capacidade para transportar 3,8 milhões de TEUs. É a terceira maior armadora de contêineres do mundo, com 646 embarcações. Fica atrás apenas da Suíça e MSC, com 838 navios, e a dinamarquesa Maersk, com 713. A negociação com a Opportunity envolve a compra de 215 milhões de ações na participação da empresa na Santos Brasil, por R$ 15,30 cada, com prêmio de 20% sobre o preço de fechamento das ações do último dia 20. Isso representa quase 48% das ações da empresa e outros 51% são negociados na Bolsa de Valores, com opção de compra pela própria CMA-CGM. Por enquanto, os valores chegam a 6,3 bilhões de reais. Se aprovado pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e pela ANTAQ, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o negócio deve ser concretizado nos primeiros meses do ano que vem. A CMA-CGM vai passar a controlar 5 terminais no Brasil, entre eles o de contêineres no Porto de Santos, com 600 mil metros quadrados, é o maior da América Latina, com capacidade para 2,5 milhões de TEUs e berços de atracação para até 3 navios de 14 mil TEUs. Para o mercado, não há dúvida que os investimentos da armadora francesa não vão parar por aí. O primeiro ponto é ato contínuo em que a CMA houve, né, a manifestação, né, o anúncio do fato relevante pela Santos Brasil ao mercado no domingo. A CMA já fez uma reunião, né, essa semana com o ministro dos Portos e em Brasília, anunciando o pacote de investimento de 12 bilhões de reais. Então, o apetite não está só na aquisição do ativo, mas está em garantir investimentos no setor portuário brasileiro. A negociação reforça a tendência de verticalização no setor portuário. As 7 principais empresas de transporte marítimo mundial têm adotado este tipo de integração, possuindo os contêineres, os navios e os terminais ao redor do globo. A COSCO criou a CSP, que opera 357 terminais em 36 portos no mundo. A Maersk criou a APM Terminals, que opera 76 terminais de contêineres. A MSC criou a Tiel,
com 40 terminais. A CMA-CGM também tem a CMA Terminals, operando com participação total ou parcial em 62 pontos. Em Santos, o terminal de contêineres da BTP também é controlado por armadores, numa sociedade entre Maersk e MSC. Já o terminal da Deep World é chamado de bandeira branca, ou seja, atende todas as empresas de navegação. Ainda assim, é controlado por um grande grupo internacional, a Dubai Ports World. Tem no portfólio 78 terminais marítimos e terrestres em 40 países. Esse é um movimento que está acontecendo e já não é novidade, né? Acontece em todo mundo e é o interesse dos armadores de ter essa base também nos portos e é um fato. Então, o que é positivo nesse momento é que aumenta a concorrência entre eles. Haverá essa reconfiguração comercial, haverá uma reconfiguração de contratos e preços, obviamente. O grande ponto que a gente precisa lidar, né, com os órgãos reguladores, seja o CAD, seja a ANTAC, qual é o desdobramento desse comportamento da competição do mercado container no dono de carga, ou seja, como isso vai se rebater no nível de serviço para o importador e exportador e nos preços praticados pelos terminais. E ainda falando do Porto de Santos, o SOPESP, Sindicato dos Operadores Portuários de São Paulo, e o Sindicato dos Estivadores do Porto de Santos assinaram a Convenção Coletiva de Trabalho. A reportagem é de Paulo José Ribeiro e Maria Eduarda Bicho. O SOPESP, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, firmou nesta terça-feira a assinatura da CCT, a Convenção Coletiva de Trabalho, com o Sindestiva, o Sindicato dos Estivadores de Santos, São Vicente, Guarujá e Cubatão. A cerimônia que celebrou o acordo aconteceu na sede do SOPESP, em Santos. A CCT define os novos termos e condições de trabalho para os estivadores no Porto de Santos para os próximos 2 anos. A assinatura do documento representa um marco nas negociações entre os operadores portuários e a categoria que atua no Cais Santista. Essa convenção, além de regrar, então, a nossa relação com o Sindicato dos Estivadores, ela também vai permitir que a gente faça a entrada de novos trabalhadores no sistema OGMO. Nós estabelecemos nessa convenção, então, a entrada de 300 trabalhadores para o cadastro de forma imediata, né? E mais 300 que ficarão numa espécie de uma lista de espera para que possam ser cadastrados assim que a demanda chegar. A gente teve alguns itens que a gente pediu para que fosse retirado, né? Que estava travando, e o Regis aceitou isso aí, então a gente continuou. A convenção ela trata de norma disciplinar, ela de um possível plano de saúde, da entrada de novos trabalhadores para oxigenar o sistema, para garantir o futuro da nossa categoria, a passagem de cadastro para registro. Essa é a primeira assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho em 10 anos. A última havia sido feita em 2014. O acordo firmado entre operadores e estivadores abordou questões como o registro dos trabalhadores do setor no OGMO, o órgão gestor de mão de obra, que estavam apenas cadastrados. O prazo para a mudança ainda não foi definido. Com a alteração, cerca de 600 estivadores passarão a ser prioridade nos trabalhos a serem recebidos, uma das conquistas celebradas pela categoria. O cadastro ele só pega o trabalho que o registrado não quer. Então, para ele, só sobra os piores trabalhos. E esses meninos estão segurando esses piores trabalhos aí há mais de 10 anos. Alguns deles, 2, 3 décadas. É o sonho de todo o matriculado, todo o bagre da estiva, né? Uma felicidade muito grande. E agradecer aqui o empenho, não só da parte do sindicato, mas também do SOPESP. O SOPESP foi bem parceiro, tirar meu chapéu por Regis. Foram várias reuniões, mas graças a Deus a gente está hoje num dia feliz comemorando isso. Esse pessoal que está na lista de cadastro, agora com a assinatura da convenção, assim que esse prazo nos próximos dias for, prazo normal aí for superado, eles vão efetivamente passar de cadastro para registrado no OGMO. Não precisa fazer prova nenhuma. Tem uma documentação que eles precisam apresentar ao OGMO, o OGMO vai dar a comunicação disso e vamos falar que nos próximos 30 dias acreditamos que isso aconteça. Um momento histórico para o Porto de Santos, porque nós encontramos o bom diálogo, a exemplo do que fizemos com a Portos.
Um debate de 20 anos, ou seja, uma infraestrutura absolutamente deficitária. Agora, recentemente, chegamos a um bom termo e todos os portos públicos farão um pagamento para 40 mil pessoas que serão beneficiadas com esse acordo entre portos e principalmente os portos públicos do Brasil. 1 bilhão e 200 mil serão investidos diretamente para essas famílias. Depois do intervalo, a gente te mostra como foi a ROG Energy, que aconteceu nesta semana no Rio de Janeiro. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. O Rio de Janeiro recebeu nesta semana mais uma edição da ROG Energy, a maior feira de petróleo e gás do país. Quem acompanhou por lá foram os repórteres Paulo José Ribeiro e Vinícius Dias. A maior feira de petróleo e gás do país está de cara nova em 2024. Seguindo uma tendência global, o evento trouxe a transição energética e a renovação da matriz para o centro dos debates em diversas palestras e painéis. Estandes de empresas e órgãos públicos privados ressaltaram a importância de pensar em um desenvolvimento sustentável e com compromisso com o meio ambiente. Um tema protagonista que causou a mudança no nome de um dos principais eventos da indústria de petróleo e gás do mundo. O ROG, Rio Oil and Gas, virou ROG Energy, ressaltando que a geração de energia está além dos combustíveis fósseis. O Brasil já é um país de destaque no uso de energias renováveis, né? A gente tem um uso intensivo de biocombustíveis, né? A bioenergia tem um papel muito importante na nossa economia e temos também uma matriz elétrica que é muito intensa em recursos renováveis. Predominantemente a gente está falando de hidrelétricas, né? Eólicas, né? Fotovoltaicas e também a biomassa. O segmento de óleo e gás é o segmento mais importante, né, para o PIB do estado do Rio de Janeiro, aqui que se concentra a maior parte da produção de gás e de petróleo. E eu, como coordenador nuclear, estou muito atento ao movimento do descomissionamento das plataformas e outras estruturas offshore. Apesar da mudança ser necessária, a forma como ela deve ser feita ainda gera discussões no setor.
Uma preocupação é alinhar essa transição sem perder a competitividade no mercado internacional. Questões regulatórias também estão no caminho do desenvolvimento e exploração de fontes mais sustentáveis no país. A resolução dessa pauta deve ser crucial para atrair mais investimentos na área. O que falta hoje para a eólica offshore sair do papel é a aprovação do marco regulatório, que é o projeto de lei 576, que está para ser votado agora no Senado Federal. Então esse seria, vamos dizer assim, vamos cortar a fita da atração de investimentos. E a questão também do gás natural, tem uma série de novos regulamentos que a gente vem discutindo. Recentemente, em Brasília, foi aprovado o gás para empregar, que já é uma modernização do setor. E a gente aqui no Rio de Janeiro, como tem uma parcela do gás que é a regulação estadual, a gente também está buscando flexibilizar esse segmento através de leis e de decretos. O Brasil é uma referência mundial em fontes de energia sustentáveis. Segundo o Balanço Energético Nacional de 2024, elaborado pela EPE, a empresa de pesquisa energética, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, a participação de fontes renováveis na matriz energética brasileira é de 49,1%. O país ainda projeta um crescimento a partir de novos planos do governo federal para impulsionar o setor. O Brasil quer ir além, quer manter o seu protagonismo nesse cenário internacional. E aí é que a gente tem entrado nesse debate tentando trazer novas tecnologias, como a Política Nacional de Hidrogênio, que foi aprovada recentemente. O Brasil, por ser a grande potência verde do planeta, e nós acreditarmos na nova economia, que é a economia verde, fora dela não há salvação, e a prova mais cabal disso foi a aprovação recorde, em tempo recorde, de um projeto tão estruturante que nós criamos a nova indústria que é o combustível do futuro. Essa é a notícia boa. Nova indústria do combustível sustentável da aviação. Mais de 200 bilhões de reais de investimentos até 2027. Nova indústria do biodiesel, que nós passamos a mistura de B15 para B25, conforme decisões do CNPE. Nova indústria do diesel verde. Isso tudo, junto ao etanol, que passa a ter possibilidade da mistura na gasolina de 27 para 35, nós estamos falando em descarbonização na veia do setor de mobilidade e transporte. Esse foi o BNews edição de sábado. Você fica agora ao vivo com a transmissão do Jaguariúna Rodeio Fest. BNews edição sábado. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Portonave. Santos Brasil. Transbrasa.